Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao segundo episódio Papo de Doutores. Hoje tivemos um imprevisto com o nosso convidado e vou falar então de um caso prático. Não vou deixar de gravar o episódio em razão do planejamento que nós temos aqui. Hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu recentemente sobre a negativa de tratamento com o uso do CDB. Meu nome é Bruna Hernandes e hoje eu sou a própria entrevistada do Papo de Doutores. E recentemente eu recebi um contato, a gente trabalha bastante com a liberação de tratamento médicos, né? E tem aumentado a questão de tratamento com CDB para diversas patologias. Espectro autista, Alzheimer, várias patologias, Parkinson. E aí, com essa difusão, com essa procura em massa, a gente recebeu um caso específico de um paciente menor, espectro autista, que teve negado seu pedido de tratamento com CDB. O médico que acompanha aquele paciente, que já tentou outros tratamentos médicos, não conseguiu ter uma melhora no comportamento daquele paciente. E aí prescreveu, não são todos os médicos, existe um estudo, isso está bem embrionário também, apesar da evolução que nós temos tido e acompanhado em razão desse tratamento, ele prescreveu o CDB. Só que quando a mãe desse menor requereu para o plano de saúde, ela tem um plano de saúde, para que ele custeasse aquele tratamento, aquele medicamento prescrito pelo médico, a operadora negou aquele pedido. Em razão desta negativa, por sua vez, ela nos contatou, a gente conversou a respeito de como isso aconteceria na prática, né? Porque existe uma dúvida, e isso é uma pergunta que, se não for a pergunta master, quando o cliente chega até o escritório para a gente conversar, ou num bate-papo no dia a dia, por que tem o direito daquele tratamento e a operadora ou até o Estado, né, o SUS, não fornece aquele medicamento. E é uma resposta que não tem uma resposta prática, lógica e definitiva. Cada órgão, e a operadora ela tem essa prerrogativa no sentido de negar, ela vai dar a justificativa que ela entende cabível naquela solicitação. E foi o que aconteceu. O que nós fizemos? Entramos. E aí, aqui no Brasil, em especial esse paciente que é do estado de São Paulo, a gente tem a jurisprudência, a gente tem o entendimento sobre algumas demandas que começaram a surgir nesse caminho, porque a gente vai construindo, a sociedade vai mudando e as coisas vão sendo lapidadas. Então, aquilo que não era direito ontem acaba se tornando um direito hoje, muito embora devemos lembrar que direito à saúde é um direito constitucional, então é no sentido macro, né, que a gente está falando, mas especificamente nos casos, a gente precisa entender que quando existe uma demanda, e falar sobre cannabis pelo menos até um tempo atrás era um tabu, hoje tem se desconstruído essa história e tem um histórico sobre isso. Quando isso começa a ser desenvolvido e quando os resultados começam a aparecer nos tratamentos médicos com o uso desse medicamento, as coisas começam a tomar um formato diferente. E é o que tem acontecido. Então, nós temos como base para sustentar aquela solicitação a jurisprudência. Eu sempre falo quando o cliente ele pergunta, ou eu falo cliente, mas pode ser um bate-papo numa mesa com amigos, que quando a gente tem uma demanda, precisamos entender que a justiça, a jurisprudência, ela tem um cenário. Esse cenário não é um cenário fechado, não é um cenário onde você sabe, como brincam por aí, essa é uma ação ganha, né? Eu costumo dizer que isso não existe e é leviano dizer esse tipo de frase. O que a gente tem é uma
probabilidade daquele direito. Você tem um direito constitucional garantido e, no caso prático, no caso concreto, você tem aquela especificidade. Então, quando você vai analisar, é importante olhar o cenário num contexto mais individualizado. E com essa informação, a gente tem o parâmetro da jurisprudência, onde você gerencia, inclusive, a sua expectativa de ter o seu direito. Porque o direito, quando você fala, eu tenho o direito disso, o direito daquilo, ele não é palpável, né? Ele é num sentido imaterial. Você só consegue fazer um direito valer quando você está materializando isso na sua vida. E como você consegue verificar isso? Quando eu tenho um pedido de tratamento médico, ele é negado ou ele é deferido, né, pela operadora de saúde, eu consigo fazer o uso daquele medicamento como tratamento. Ou seja, eu materializei aquele direito na minha vida. Eu estou utilizando um direito que é imaterial na minha vida prática. Eu estou utilizando ele no meu dia a dia. Então, você traz esse cenário hipotético para um cenário prático na sua vida. Então, é importante, quando você analisar esse cenário da sua vida ou do que está acontecendo, do que você precisa, gerenciar essa expectativa do que vai acontecer. Do outro lado, nós temos o juízo, que vai avaliar as duas partes, vai avaliar quem está pedindo e quem negou aquele pedido. Então, o processo ele vai caminhar. E aí, nesse sentido, eu queria, antes de abordar efetivamente o que aconteceu nesse caso concreto, qual foi o entendimento do Ministério Público, quando existe menor de idade, sempre tem a necessidade da intervenção e do parecer do Ministério Público no processo. Antes de eu falar sobre esse caso em especial, eu vou explicar um pouquinho de como funciona um processo judicial. É muito comum as pessoas terem dúvidas sobre um processo judicial, de quanto tempo quanto tempo eu vou esperar para ter esse direito materializado na minha vida. E um processo judicial hoje, dentro desta demanda, né, de pedido de tratamento médico que eu estou falando, ele tem a durabilidade média, e lembre-se, nunca é qualquer coisa ligado à justiça, nada é algo fechado, fixo. É sempre dentro de uma probabilidade, de uma média de expectativa e de uma média de resultado. Então, o prazo médio de um processo judicial no Brasil é em torno de 3 anos. Quando eu falo 3 anos, desde o momento em que você abre as portas do judiciário, quando você vai lá no fórum da sua cidade requerer alguma coisa, até o fechamento daquela porta, ou seja, onde não tem mais discussão sobre aquela demanda que você está pleiteando. Então, não tem mais recurso. Então, a média de um processo judicial é em torno de 3 anos. E aí as pessoas assustam. Meu Deus, eu vou ter que esperar 3 anos para ter um direito ao uso de medicamento, a um tratamento. Tem pessoas que eventualmente com risco de vida e não tem condições de esperar 3 anos. E é por isso que nós temos um mecanismo processual, que é a tutela de urgência, o nome técnico, mas que todo mundo conhece como liminar, onde, dentro dos requisitos que a lei determina, aquela pessoa que está requerendo, ela consegue, preenchendo os requisitos, a tutela de urgência liminar dentro de um prazo razoável, onde o juiz vai avaliar os documentos, vai avaliar toda as páginas, né, do processo onde vai ser contada uma história. Temos o juiz, temos as duas partes e temos uma história para contar. O juiz não sabe quem são as partes, principalmente aquele que está gritando por socorro para o seu tratamento médico. Então, a história é contada, ele vai analisar aquela história e, dentro do preenchimento dos requisitos, ele vai tomar uma decisão de forma sem ouvir a parte contrária, porque nós temos também na Constituição Federal o contraditório e a ampla defesa, e isso é fundamental e é muito importante para todo o processo, para que tenha aí o equilíbrio das partes de acusar, responder à acusação e ter um desfecho naquela
naquela demanda. Então, antes de ouvir a parte contrária, antes de ouvir a defesa da operadora, do Estado, dependendo de como você está discutindo ali, de quem que tem a obrigação de custear aquele tratamento, aquele medicamento, ele vai tomar a decisão porque ele entende, dentro do que nós estamos apresentando, que é importante a decisão ser imediata. E por quê? Não tem condições daquele paciente, por exemplo, esse menino, esperar 3 anos para ter um tratamento médico, já que outros tratamentos não foram capazes de amenizar aquela patologia, aquele sintoma que a própria patologia tem. A gente tem Alzheimer, né? A progressão da doença. Então, quando você não tem essa possibilidade dentro de tratamentos anteriores e tem um tratamento alternativo que é direcionado para que tenha um bem-estar, uma melhora, o juiz ele acaba tomando a decisão que normalmente, se preenchidos os requisitos, é positivo, ou seja, ele defere aquele pedido. E aí o prazo é um prazo menor. Essa decisão, portanto, é uma decisão provisória. Por que eu falo provisória? Porque ele ainda precisa analisar o contexto da resposta daquela operadora, de quem a gente está acusando que não quer fornecer aquele medicamento. Então, quando você tem aquela decisão e o juiz ele vai dar um prazo para que a parte contrária cumpra aquela decisão, né? Porque senão fica muito flexível, muito solta a decisão, dentro do prazo estabelecido, a operadora ou o Estado precisa cumprir e o processo ele vai seguir aí o seu curso natural. Por isso que a decisão é uma decisão provisória, porque existe ainda a outra parte para responder dentro do processo. Ela só se torna definitiva depois que todo o processo que caminha dentro dos atos necessários para as duas partes, né, eles são cumpridos, e aí o juiz ele tem dentro do processo ele consegue ter uma segurança para dizer, não, de fato esse direito é o direito de quem está pleiteando ou não. Esse direito aqui eu concedi lá no começo, mas eu identifiquei no curso do processo que não é o melhor a ser como resultado prático daquela decisão. E aí ele toma uma decisão em sentença, onde ele ou revoga aquela decisão provisória, ou ele confirma a decisão, e aí você tem aí um título, né, uma decisão definitiva. Cabe recursos, mas você ainda tem essa decisão. É importante saber disso, porque apesar de ser termos técnicos e ser uma questão muito peculiar do mundo jurídico, quando você materializa toda esse andamento, e eu sempre falo que processo judicial, qualquer um deles, gera uma ansiedade. Por mais que você não tenha, você fica naquela expectativa de como vai desenrolar. Então, entender todo esse cenário, ele é importante para que você saiba que o seu caminhar, ele depende de outros fatores para ter aquela decisão definitiva. Obviamente que quando a gente está analisando um caso concreto, como eu falei anteriormente, existe um parâmetro da jurisprudência, um parâmetro sobre o entendimento daquele tema que está sendo abordado, ainda que seja um tema inicial, existe uma ideia onde você consegue avaliar o parâmetro daquele resultado, a direção de onde vai caminhar aquele processo. Então, gerenciar a expectativa, ela é de suma importância dentro de um processo judicial, e entender também o tempo de toda a duração médio, né? Pode durar um pouquinho mais, pode durar um pouquinho menos, que são 3 anos. Então, nesse caso prático, é um paciente diagnosticado com espectro autista. Teve alguns tratamentos anteriores que não foram, que estavam disponíveis na época, que não foram eficazes, e aí o médico que assiste aquele paciente, ele prescreveu o uso de canabidiol, o uso do CDB para aquele caso, com as prescrições daquela pessoa, daquele menor que ele acompanha através de contato presencial, de atendimento, de exames e de relatos da família, e cada caso, cada patologia vai ter o seu parâmetro aí para que o médico possa fazer a prescrição. Dentro disso, a mãezinha desse pacientezinho entrou com um pedido na operadora que foi negado. Nós
exploramos tudo isso dentro, contamos a história dele, exploramos isso dentro do processo e remetemos para uma análise, como eu falei, liminar, uma tutela de urgência para que o juiz, antes de ouvir a operadora de saúde, pudesse ter uma decisão a respeito daquela solicitação. Não dá para esperar, a saúde não dá para, não se espera, né? E nem é mercadoria, né? Como tem acontecido com muita frequência. Obviamente, como eu disse, que todo processo que envolve menor tem a obrigatoriedade do Ministério Público, aquele processo foi automaticamente remetido para o Ministério Público dar o parecer. E o parecer do Ministério Público foi favorável ao deferimento da tutela de urgência, da liminar, e também com a obrigação de fornecimento daquele medicamento. A partir daquele parecer, e obviamente tem que ser fundamentado, não é simplesmente aquilo que o Ministério Público acha ou que o juízo acha a respeito daquele tema. Existe uma fundamentação e toda decisão ela precisa ser fundamentada. Assim como quem está pleiteando, pedindo, precisa contar uma história e fundamentar aquela história dentro da base jurídica que a gente tem, para dar segurança jurídica, inclusive, as respostas no judiciário também são fundamentadas. Então, o Ministério Público ele fundamentou, informando que era de suma importância o deferimento e o fornecimento daquele medicamento, baseado em quê? No relatório médico, já que Ministério Público e juiz não são médicos. Quem cuida do paciente, quem sabe o melhor tratamento, são as pessoas que cuidam daquele paciente, o médico assistente. E a partir dali foi encaminhado para o juízo, e isso muito rápido, como eu falei, processos que envolvem saúde, a celeridade desta decisão, ela acontece numa média aí de 48 horas. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, vai depender muito de onde o processo ele está correndo, porque existem comarcas, existem fóruns da sua cidade que são menores, a demanda é muito alta, com poucos servidores, demora um pouquinho mais. Nos locais onde, cidades maiores, onde existem mais juízes para avaliar, né, as demandas costuma ser um pouquinho mais célere, mas a média de análise daquele pedido inicial, da liminar, é em torno de 48 horas, tá? E aí foi remetido, ele deu parecer, o Ministério Público foi encaminhado para o juízo daquela ação e o juiz deferiu o pedido do medicamento, obrigando a operadora num prazo mínimo de 48 horas. A partir de quando? Isso é uma pergunta importante também. A partir do momento em que eu tenho o deferimento da tutela de urgência da liminar, eu já tenho o medicamento, eu vou aonde buscar aquele medicamento, né? É importante entender isso. Não é imediato. Por que não é imediato? Você não pode exigir que o outro cumpra uma ordem, uma determinação, uma obrigação sem ter ciência daquilo. Então, aquele prazo estabelecido pelo juízo, ele só começa a contar a partir do momento em que a outra parte toma ciência. Pode ser por um protocolo individual, onde você, parte que tem interesse, vai até o Estado ou até a operadora de saúde, protocole aquela determinação e exige o cumprimento naquele prazo. Ou através de oficial de justiça, por carta, enfim, pelos meios jurídicos que é possível também. Então, a determinação, o cumprimento daquela ordem, ela só começa a ter validade a partir do momento em que o outro que tem a obrigação tem ciência que deve cumprir. E se não cumprir, tem lá uma sanção que é estabelecido pelo juízo para que ele cumpra. A ideia é que você, através dessa sanção, como se fosse um castigo na época em que os pais deixavam os filhos de castigo, é como se aquele castigo ele fosse uma sanção caso a operadora ou o Estado não cumpra aquela determinação, aquela ordem judicial. E a partir dali você começa a avaliar, a acompanhar o prazo para que a operadora ou o Estado cumpra aquela determinação. Então, apenas a partir dali é que você consegue ter dentro da sua expectativa o recebimento daquela ordem, daquele tratamento, daquele medicamento, enfim, aquilo que você está pleiteando, nesse caso, o uso do CDB, o medicamento do CDB. E também é importante, na hora da análise, entender
qual é o prazo que aquele medicamento, porque existem medicamentos que o médico ele dá por 6 meses, dá por 12 meses. Vou dar um exemplo de home care. Home care é quando o paciente está principalmente em estado vegetativo, ou seja, que não tem uma progressão daquela doença. E aí, quando você pede o home care, que é uma assistência onde você traz o hospital para um mini hospital dentro da residência, com uma equipe de enfermagem e tudo mais, porque aquele paciente ele está num estado que às vezes a alimentação é através de sonda, né? Não tem progressão e nem perspectiva de cura, não tem prazo final, né? Para terminar aquele tratamento. Já um medicamento pode ser de uso contínuo, aumentar a dose, enfim, existem várias situações que podem acontecer. Então, dentro daquele pedido também tem o prazo estabelecido normalmente do uso daquele medicamento. É importante ter esse diálogo com o seu médico para que o pedido não fique o tempo inteiro batendo as portas e criando esse espaço de judicialização do que é dever da operadora de cumprir. Então, o relatório médico ele é de suma importância. Eu vou falar um pouquinho sobre a documentação também. E aí, com base nessa decisão, a gente informou a mãezinha desse menor, ela protocolou presencialmente, ela levou lá o termo, entregou na operadora de saúde, protocolou com os dados de quem recebeu e a partir dali a gente já começa a ter um marco do prazo que a operadora tem para cumprir. Descumprido tem as sanções estabelecidas pelo juiz dentro daquela ordem judicial. Então, basicamente, um processo judicial ele tem esse cenário, ele tem esse contexto de como funciona e é importante que quem está batendo as portas judicializando aquele pedido, aquele direito que ficou no ar e que não materializou na vida, foi necessária essa judicialização, é importante que tenha esse gerenciamento para que tenha a expectativa mais próximo da realidade, porque eu tenho lá a expectativa de tratamento do meu filho para uma melhora de comportamento, melhora na saúde dele, porque a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é apenas a ausência de doença, é muito mais do que isso, é bem-estar. É por isso que cannabis também está sendo indicado e o nosso convidado que volta num próximo episódio, ele trabalha muito em cima disso. Ele também é indicado para quem tem depressão, é indicado para quem tem ansiedade e hoje a gente sabe que a ansiedade é o mal do século, né? Isso já foi falado muito tempo atrás, tem até um livro sobre este assunto e hoje, por várias razões, ansiedade tem sido aí o grande vilão no dia a dia das pessoas que têm sintomas muito diferentes uns dos outros. Então, é indicado e a partir dali, imagina você saber que através de um medicamento você vai amenizar os sintomas daquela patologia, seja ela qual for, você fica na expectativa de receber o mais rápido possível. Então, você saber o prazo, ele é importante para não gerar outro problema, que é a ansiedade. E a partir dali, então, a gente está acompanhando para ver, como é muito recente, a gente está acompanhando para ver o cumprimento e o desfecho desse processo, que depois, em um outro episódio, eu posso contar aqui para vocês. Então, basicamente, como funciona o processo é assim. Basicamente, o caso que eu trouxe para compartilhar é esse. E agora a documentação que é fundamental para que você possa judicializar. Porque se você tem um pedido que é autorizado tanto pelo Estado quanto pela operadora, não faz sentido você entender o que é um processo judicial. Não faz sentido você judicializar. Haja vista que você teve o comprometimento e a entrega daquela solicitação. Aqui a gente está falando de um pedido negado, daquela solicitação que é um direito do paciente e que não foi cumprido pelo Estado ou pela operadora de saúde. Então, a gente está falando da parte judicial. Na parte judicial, como eu falei, para ter uma liminar, para a gente seguir um padrãozinho que o processo ele pede, é importante 2
principais requisitos. Sem eles, a gente não consegue, inclusive, entrar com uma ação judicial. O juiz, ele não sabe quem é você, ele não sabe qual é a sua história. Para que ele tenha acesso e pegue a sua história e materialize isso num processo judicial, junto com a fundamentação legal, é importante que você tenha um relatório médico muito bem elaborado. Quando eu falo muito bem elaborado, significa que este relatório, ele precisa ter a patologia, ele precisa ter, basicamente, quanto tempo que aquele paciente está sendo tratado com outros medicamentos ou não, né? Mas é importante, se isso acontece, que tenha no relatório médico. É importante que fale sobre os exames que o médico solicitou e como ele chegou naquele diagnóstico, porque isso passa muito mais autoridade e credibilidade naquele pedido que o juiz vai analisar. Ele está vendo um papel, ele não está conversando com pessoas. Então, imagina a quantidade de documentos, de papéis, que um único juízo consegue analisar ou tem para analisar num único dia. É importante que essa história ele tenha coerência, não só na descrição de quando a gente está contando essa narrativa, mas também aquilo que é acompanhado da documentação. Então, a documentação ela é crucial. O relatório médico é imprescindível para uma judicialização. Então, o relatório ele tem que ter essa característica. Também tem que ter, dentro da prescrição de cannabis, a quantidade que é importante para aquele paciente, porque, como eu falei anteriormente, cada paciente tem um tratamento diferenciado. Não é porque ele foi diagnosticado com o espectro autista que o medicamento vai ser o mesmo, a quantidade vai ser a mesma. Não, até porque a gente sabe que tem diversos graus aí em relação ao espectro, mas podemos falar aí também do Parkinson, podemos falar do Alzheimer, vai depender muito daquele paciente. Então, o relatório ele precisa ter especificidade, ele precisa estar de acordo com aquela história, aquela narrativa que a gente está contando dentro do processo. Relatório médico, portanto, é um dos documentos primordiais para uma ação judicial. E seguido dele é a negativa, porque para que eu possa pleitear no judiciário um medicamento, um tratamento que foi negado por alguém, eu preciso ter essa formalização. Aqui eu vou abrir só um parênteses em relação à formalização, que acontece muito na operadora de saúde. E no Estado também, né? Porque o Estado, você faz a solicitação através das secretarias, enfim, e você acaba ficando sem aquela documentação. É importante que você tenha um dossiê, e se você não tem, pode solicitar, porque prontuário médico é um direito do paciente. Então, saiba que se você está passando por isso contra o Estado, você vai pleitear contra o Estado, é importante que você já solicite o prontuário médico naqueles órgãos onde o seu filho ou você mesmo tenha passado. E aí, com base nisso, a gente tem um dossiê do que está acontecendo na sua vida. Isso é primordial. E aí, a negativa, ela acontece de forma formal, pode ser por e-mail, por uma resposta no app, os caminhos dessa negativa e a justificativa, porque a operadora ela não fala só tá negado, ela vai justificar dentro do padrão que tá estabelecido. E aí, a partir disso, a partir desta negativa, você consegue discutir sobre o assunto judicial. Existe uma característica na operadora de saúde que, por vezes, e eu diria até que recorrente, a operadora ela só liga para o paciente e acaba não tendo a negativa daquele pedido. Ele só informa, e pode ser um padrão, pode ser uma estratégia, eu não posso afirmar isso, mas tem acontecido com bastante frequência não ter uma formalização, porque a formalização ela é crucial para o pedido médico. E como que eu utilizo esse cenário, que é um cenário que acontece, é uma realidade, trazendo isso para um mundo jurídico, trazendo isso para que o juiz possa visualizar, para que ele possa entender a dinâmica do que está acontecendo com aquele caso concreto. Eu entendo que se a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regula os planos de saúde, ele tem um prazo limite para que a operadora responda
aquela solicitação, se ele não cumpriu aquele prazo estabelecido, eu entendo que a negativa é uma negativa presumida. Eu entendo que não tem uma formalização, mas se eu tenho como provar que eu entrei com um pedido, que aquele prazo máximo estabelecido por um órgão que regula o plano de saúde não foi cumprido, eu entendo que está negado. Mas tudo isso, lembre-se, o processo não é apenas aquilo que você acha que tem direito. Você pode achar que tem direito e isso já é a parte do pressuposto para você buscar os seus direitos de forma judicial. E só mais um adendo, eu não estou aqui fomentando a judicialização, eu estou dizendo casos, se você tem uma autorização, não faz sentido judicializar. Agora, se você não tem, esse é um direito que você tem de judicializar uma ação de um direito que não está sendo cumprido, que não está sendo entregue, materializado na sua vida, ok? Então, a partir desta negativa presumida, a gente consegue demonstrar isso para o juiz, que houve um pedido, a data do pedido, e não foi respondido no prazo adequado, e, portanto, como saúde a gente não pode esperar, né? Saúde é um direito de todos, a partir de então a gente entende que é uma negativa presumida. E aí a gente faz a solicitação no judiciário. Então, veja, esses dois documentos, ou pelo menos essas duas informações, elas são importantes. O segundo que eu comentei, caso não tenha uma formalização negada pela operadora de saúde, você tem que pelo menos ter o pedido dentro do prazo e calcular aquele prazo máximo, que o prazo máximo da ANS é de 21 dias úteis. Tem lá algumas, urgência e emergência, o prazo é 24 horas, é imediato, e os prazos mais longos, o prazo mais longo que nós temos é de 21 dias úteis. Ultrapassado esse prazo, eu entendo que está negado e, portanto, você tem aí como provar através do seu pedido médico. Esses dois documentos, eles são essenciais. Sem eles é impossível impossível no sentido de ter uma probabilidade positiva, tá? A gente sempre, pelo menos como eu gosto de lidar com processos judiciais e com a expectativa do outro, porque eu costumo dizer dentro do escritório que é mais um processo para o escritório, daquilo que a gente está acostumado a fazer, mas para o paciente é o processo da vida dele. Então, é importante que tenha esse cuidado na hora de pleitear. Não basta só requerer isso, bater as portas e dizer, ele tem uma patologia, tem esse tratamento e ele precisa desse tratamento. Não, eu preciso demonstrar que quem tinha a obrigatoriedade de oferecer aquele tratamento está negando aquele tratamento e, portanto, ele tem documentos hábeis, ele tem ali argumentos para requerer que um terceiro, que é o juízo, intervenha naquela situação para que ele consiga materializar aquele direito. Então, basicamente, esse é um caso que eu trouxe para a gente debater hoje. Vou deixar aqui você pode fazer as suas perguntas, quem sabe em outra, ou com um convidado, ou até num podcast isolado, falando de casos concretos. Se você quiser falar da sua história, dizer o que está acontecendo dentro da sua realidade, deixa nos comentários que, quem sabe, a gente fale sobre o seu caso, a gente trabalhe com a argumentação, conta a sua história e como a gente pode visualizar aí uma solução para o seu problema. Então, esse foi o episódio 2 do Papo de Doutores, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo episódio.